Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, para todos aqueles que forem assistir este vídeo. O meu nome é Diego, eu sou consagrado da comunidade católica Shalom, da comunidade de aliança. Eu sou casado com a Jacimari e pai dos meus dois filhos, Samuel e Jonas. E como foi me solicitado, eu vim aqui para falar sobre a evangelização, né? Em primeiro lugar, vamos rezar, né? Porque nada na comunidade a gente pode fazer sem oração, né? Nós somos chamados a esse caminho de contemplação, unidade e evangelização. Então vamos a iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre todos nós, sobre mim, neste momento, para poder pregar para vocês, poder partilhar, mais do que pregar, partilhar aquilo que o Senhor nos fala por meio dos escritos, por meio de Moisés, e que o Espírito Santo possa iluminar a vida daqueles que assistirem este vídeo, a vida de todos os irmãos, principalmente aqueles mais necessitados da misericórdia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, me pediram para pregar sobre evangelização, de acordo com aquilo que os nossos escritos na carta à comunidade, no capítulo chamado Caminho à Evangelização, fala para todos nós que somos chamados a viver este carisma. O nosso carisma, como todos os carismas da igreja, eles não estão dissociados daquilo que a igreja prega, né? Desde o nosso batismo, todos nós somos católicos, porque fomos um dia batizados, depois fizemos a nossa primeira comunhão, e quem ainda não fez, vamos estar rezando para isso acontecer. Mas quando nós somos batizados, no nosso batismo nós recebemos o munus, nós recebemos também tanto a responsabilidade quanto a graça de, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornarmos sacerdotes, reis e profetas. E por que eu estou falando isto? Porque, na verdade, não apenas quem é Shalom, quem acolhe este chamado, mas todos os cristãos, todos os católicos, nós, com o nosso batismo, já recebemos uma missão, né? De reinar junto com nosso Senhor Jesus Cristo, de também nos sacrificarmos junto com o sacrifício de Cristo e também de sermos profetas. E eu queria parar neste último munus profético. Meus irmãos e minhas irmãs, quem que é profeta? Profeta é alguém escolhido por Deus. Agora, todos somos chamados a ser profetas, não é que é uma coisa nossa, fulano tem que ter aquele dom, aquela graça. Todos nós somos chamados a profetizar. E quem que é profeta? Aquele que iniciou a sua vida em Cristo, aquele que é chamado a testemunhar Cristo, aquele que é chamado a pregar, a continuar a missão de Jesus Cristo, que ele iniciou há mais de 2000 anos atrás, aqui na Terra. E uma dessas grandes missões é nada mais e nada menos do que a evangelização. O que é a evangelização? É levar o evangelho às pessoas. Como levar o evangelho? Pode ser pregando, pode ser rezando, intercedendo, testemunhando principalmente com as nossas vidas, com nosso agir, com nosso olhar, com cada atitude que a gente tem. Lembremos que São Francisco falava para os seus irmãos, quando ele os enviava a evangelizar, ele dizia mais ou menos assim: evangelizem, se for necessário, falem. Quer dizer, a evangelização já pelo próprio testemunho, né, pelas próprias atitudes de vida, já falam por si sós, né? Às vezes a gente pode estar falando, eu posso neste vídeo, por exemplo, estar falando 40 horas e posso estar enchendo linguiça, posso falar 1 hora e posso estar falando um conteúdo vazio, né? Então, nós somos chamados, em primeiro lugar, a vivenciar, né?
a estar em comunhão com o Senhor, a termos uma vida coerente, de acordo com o Evangelho. Mas isso vem através de uma educação, uma catequese que é dada em nossos lares, em nossas famílias, uma catequese que é dada na própria igreja. Mas muitos de nós, por exemplo nós não tivemos essa graça. Eu, por exemplo, não nasci numa família católica. Até hoje, ninguém da minha família, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, é cristão e católico. Eles são todos judeus. E eu, pela graça de Deus, no ano de 98, lá pelo mês de agosto, né, já vamos fazer 22 anos, eu tive a minha experiência com Cristo. Né? Então, o lema da campanha, né, que está acontecendo agora, se eu não estou enganado, é conhecer, amar e testemunhar, verdade? Então, eu conheci Jesus há 22 anos, lá no interior do Paraná, uma cidadezinha, talvez vocês já ouviram falar, Venceslau Braz, hoje com 20 e poucos mil habitantes. Me convidaram a ir numa missa, eu nunca tinha ido numa missa, tinha 26 anos na época, mas eu relutava, falei, não, eu sou judeu, isso não tem nada a ver com minha fé, minha religião, minha história, papapá, né? Mas um dia uma voz interior me disse, vai lá, né? O que você tem a perder, né? Eu confesso que talvez eu fui no começo para agradar alguém, né? No caso, uma moça que eu namorava na época. Mas mal eu sabia que aquele dia, aquele entardecer, missa das 19 horas ou 19h30, não lembro bem o horário, mudaria a minha vida. Eu mal sabia disso. Eu entrei nessa missa, eu não sabia, não tinha nenhuma expectativa, nada. E eu só sei de uma coisa. Eu saí de lá diferente. Algo que estava aí na Eucaristia mudou a minha vida. Depois de vários anos, claro, eu fiz várias análises, mas depois de muito tempo eu cheguei à conclusão. Na Eucaristia é o próprio Cristo que está, né? Jesus é eucarístico. Então eu tive uma experiência com esse Jesus, que ele é Espírito, que ele está presente lá na Eucaristia. E eu saí de lá diferente. Parecia que toda a minha vida eu tivesse sido cristão, católico, porque eu me sentia em casa. Eu falei, aqui é o meu lugar, este é o meu lugar, aqui na igreja. E claro, depois eu fui trilhando um caminho de conhecimento. Então o primeiro ponto, conhecer. Eu tive a minha experiência, foi Jesus que me atraiu. Na verdade é uma história longa minha de testemunho, mas foi ele que me atraiu, né? Assim como aquela música do Bom Pastor, né? Que diz, foi o meu cansaço que me atraiu a ti. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Então eu cheguei lá e eu senti, né? Senti a presença de Cristo, senti uma força indescritível, não tem como descrever, né? Só quem já experimentou sabe do que eu estou falando. Eu só sei que eu cheguei lá, me senti amado, me senti acolhido. Claro, eu poderia dizer que isso foi também por causa das pessoas que estavam lá, das músicas, mas Deus se aproveita de tudo, meus irmãos, para Ele aparecer, né? Enfim, aí eu tive minha experiência, fui sendo catequizado, né? Ganhei uma Bíblia, já tinha lido a Bíblia muitos anos atrás, mas eu não sabia ainda profundamente que era a palavra de Deus, né? E fui aprendendo a rezar o terço, fui aprendendo sobre a igreja, o que era cada coisa, e fui conhecendo. Então, o primeiro passo, conhecer, né? Um dia Jesus se apresenta, ele sempre que dá o primeiro passo. Aí somos nós que podemos acolher ou não esse convite, né? Graças a Deus eu aceitei o convite, pela graça, pela misericórdia de Deus, e eu fui querendo conhecer, porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer conhecer a pessoa, né? O nosso conhecimento não pode ser um conhecimento superficial, precisa ser um conhecimento profundo. Mesmo quando alguém vai casar com alguém, você tem que conhecer bem a pessoa. Você não pode casar com uma pessoa só pela aparência, ou mesmo quando a gente vai ingressar à comunidade. A comunidade precisa conhecer bem cada um de nós, né? E nós precisamos conhecer bem o carisma. E claro que no começo
não tem como se conhecer profundamente, mas a gente tem que ter uma abertura, né? Para que os outros possam nos conhecer, né? Tentarmos buscar sermos transparentes, e a comunidade também tem que ser bem apresentada, né? Pelas autoridades, pelos formadores, acompanhadores, aqueles que estão ingressando na comunidade. Então, meus irmãos, eu fui conhecendo a igreja, conhecendo Jesus, crescendo nesse amor, né? Era algo que me impulsionava a ir para frente, a ir além. Eu não deixava de ir na missa, ia todos os dias na missa. Ainda no começo, o primeiro mês, eu não comungava, porque mais um mês e pouco, né? Depois que eu, obviamente, fiz a primeira comunhão, aí comecei a comungar. Mas eu ia todos os dias na missa, todos os dias rezava o terço, queria ler a palavra, participar de grupos de oração. Na cidade que eu morava não tinha retiro, mas eu queria conhecer. Então, primeiro passo, conhecer. Depois, amar, né? Através do conhecimento, nós vamos amando o quê? Em primeiro lugar, a Deus, a Jesus Cristo, né? Nos tornando seus discípulos. Então, nós trilhamos todos um caminho de conhecimento do Senhor, né? E aí vamos aprendendo a amá-lo, assim como aconteceu com os apóstolos, né? Depois de um tempo, depois que Jesus foi se revelando, se mostrando a vontade do Pai para eles, é que eles, mais para frente, Jesus ia lançar eles. Como estamos lendo na liturgia destes dias, Jesus os enviou. Também aconteceu isso com Moisés, né? Eu falei antes da carta à comunidade, na qual o Moisés fala da evangelização, e ele inicia nos contando a sua própria experiência com Deus. Ele que teve essa experiência, ele que esse amor que foi crescendo nele, esse conhecimento dele por Jesus Cristo, foi fazer o quê? Tocou o coração dele para ele ofertar a sua própria vida pelos jovens e por todas as pessoas que estivessem afastadas da igreja. Então, esse é o convite que o Senhor nos faz, né? Ele tem sede de nós, Ele quer a nossa salvação, meus irmãos, porque nós fomos criados para e por amor, né? Mas o mundo vem com sua enxurrada, vem nos querer levar para o pecado, para a perdição, mas o amor de Jesus é misericordioso, e Ele sempre vem em nossa direção. E graças a Deus. Mas esse amor não é apenas para mim, não é apenas para você, ou para a tua família, ou para nós da nossa missão de Curitiba, ou até para todos os que são consagrados na comunidade. Não, esse amor é para toda a humanidade. Jesus quer a salvação de todos, não quer apenas a salvação de um grupinho. Mas como que as pessoas podem ser salvas? Por meio de nós, né? Então, conhecer, amar, e depois de amar, testemunhar, né? Isso é evangelização, testemunhar com as nossas vidas, com as nossas palavras, com nossa oferta de vida. Talvez você fale: Diego, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas tenha certeza, talvez eu nem te conheço, mas eu sei que todos nós temos dons, talentos que o Senhor nos dá. Lembram da parábola dos talentos que Deus dá para um, para o outro? Nós não podemos ser como aquele último, que ele, em vez de colocar os seus talentos, de investir, ele os guardou. Não? Que Deus nos livre. Ai de mim se eu não evangelizar, disse São Paulo. Então, que possamos colocar os nossos dons à disposição do reino dos céus. Porque aquilo que nós um dia tivemos a graça, eu conheci numa missa, talvez você num seminário, num retiro, talvez também numa missa, isso não pode ficar só para nós. Isso nós precisamos sermos construtores também do reino dos céus. Disso se trata a evangelização. A evangelização não é querer levar pessoas para o Shalom. A evangelização não é querer apenas levar pessoas para a igreja, mas fazer com que as pessoas conheçam alguém que pode e que quer mudar a vida delas, que pode tirá-las da solidão, que pode tirar essas pessoas do sofrimento, que pode tirar essas pessoas de tantas feridas ocasionadas pelo pecado, pelo mundo, um mundo que oprime, um mundo que, se você não é o suficientemente bom para ele, te rejeita, um mundo que nos descarta.
né? E nós não somos descartáveis, nós temos uma alma para zelar, nós temos uma vida que precisa ser vivida na graça do Senhor. Então, disso se trata a evangelização, não é uma imposição, não é aquele que experimentou o amor de Deus um dia na sua vida e por amor, de graça, o que de graça nós recebemos, de graça nós somos chamados, impulsionados a dar para os outros. É algo tão bom, foi algo tão radical, tão incrível o que Deus fez nas nossas vidas, que nós não podemos guardar isso apenas para nós. Nós temos a necessidade, não digo a obrigação, não digo o desejo, mas é como uma necessidade que nós temos de partilhar o reino dos céus. Porque aquilo que é bom, e tem algo melhor do que o próprio Deus, precisa ser partilhado, né? Partilhado das mais diversas formas que Ele possa nos motivar, né? Temos que pedir, como disse Moisés, criatividade. Temos que pedir para Ele parresia, coragem. Alguém pode falar, mas eu sou tímido, mas... Então, vai pedindo para Deus. A evangelização não acontece sem a oração, como falava no começo. Contemplação, unidade, né? Porque nessa área a unidade com a igreja, a unidade com os irmãos, a unidade com toda a humanidade, né? A unidade e orando. Em unidade nós somos enviados para partir, para evangelizar. Como nos diz o Papa Francisco, saiam, vão às periferias, não fiquem trancados, não fiquem olhando nesses espelhos. Não, o Senhor nos chama a irmos além. Nós precisamos anunciar o reino dos céus, como falei, porque tem tantos irmãos, né? Quantas pessoas que sofrem, né? Que sofrem com doenças psicológicas, psíquicas, pessoas que procuram